Só que agora, enquanto os trabalhadores terrestres estão trabalhando, estão adorando os seus criadores, os Elohims, os Igis estão livres daqueles trabalhos forçados, livres daquele cansaço definitivo. Só que vamos voltar para o capítulo 1, versículo 27 de Gênesis. Quando o escritor do livro de Gênesis escreveu esse versículo, ele usou palavras que as traduções hoje em dia não traz o correto. É dito da seguinte maneira: e criou Elohim o homem à sua imagem, a imagem de Elohim o criou, macho e fêmea os criou. A primeira palavra para a criação que Elohim usou foi essa palavra no hebraico. Esta palavra é uma palavra muito comum, usada de uma forma criativa. Porém, a segunda palavra é a palavra bará. Então, se nós formos analisar, o primeiro Elohim, ele cria o homem à sua imagem, mas não para definir o Deus El. O Deus El, quando ele cria com a palavra bará. Bará é uma palavra diretamente usada somente pelo o Criador. Então aqui, aqueles que ainda não viram o meu vídeo, Elohim Adonai, peço para que veja, para que saiba o que significa a palavra Elohim. Então somente o segundo Elohim, ele usa a palavra criativa destinada ao Deus El, Bará. Se nós analisarmos direitinho este versículo, vamos ver que existem dois Elohims diferentes. Um Elohim que cria de uma forma natural e o outro Elohim que puxa a criação de uma forma concisa para ele. Lembra do vídeo que nós colocamos a respeito da criação de Adamo? Ali nós vimos que Nimá, Nigenzida, aqueles Elohims, eles criam, mas a essência vital criadora é retirada de Enki, é retirada daquele que o cristianismo conhece como Jeová, como o judaísmo conhece como Hashem. É retirado dele. Então este versículo é usado que os criadores, quando criaram o homem à sua imagem e semelhança, o Elohim, o El, ele criou o Bará, ele extraiu de si mesmo essa imagem para poder criar o homem. Para você poder entender, peço que assista o vídeo A Criação de Adamo. E logo em seguida nós vemos nas tábuas sumerianas que quando foi criado o homem, foi criado também uma série de criadores primitivos antes de ser criado Tiamat, a esposa de Adamo. Essa sequência, se pegarmos as tábuas sumerianas, nós vamos ver que existe uma produção de seres machos e seres fêmeas retirados de El e também de Nimá. Então este versículo, ele coaduna, este versículo, ele se encaixa diretamente nas tábuas sumerianas. Porém, na sua tradução, na tradução seja ela Almeida Revista Atualizada, ele só usa a palavra Deus, dando-se a ideia de ser somente um Deus fazendo todas aquelas coisas. Então, nessa criação pré-adâmica, onde já se passaram quase 3.600 anos, os homens, os trabalhadores primitivos, adoradores, os escravos preparados para o trabalho, eles estão ali trabalhando, se esforçando para poder agradar os seus criadores, agradar os seus deuses. Mas a terra agora vai passar por um período turbuloso. Diz as tábuas sumerianas que algo começa a movimentar na terra, que os vulcões começam a entrar em erupção, a chuva, o clima começa a se modificar, os Elohims começam a se preocupar, começam a ir para pontos estratégicos para saber o que está acontecendo. Enki, ou Deus El, ou Jeová, segundo você queira chamar, não importa, ele começa a vasculhar as estruturas da terra para saber o que está acontecendo, e uma calamidade vai vir ao ponto de abalar toda essa estrutura e o céu se escurecer, tornar o dia como a noite. Nós vemos que pela ciência aconteceu alguma coisa até que matou os dinossauros, onde caiu uma grande estrela, subiu uma nuvem de fumaça, e as tábuas sumerianas contam algo parecido. E agora esta calamidade que está vindo sobre a terra é o tema do nosso próximo vídeo.